Desejo também ter isso em minha vida. Lembre-se, nós não devemos imaginar não devemos imaginar experiências com Deus simplesmente como o céu abrindo, como o anjo vindo e descendo do céu e falando conosco, ou como sarça ardendo. Mas devemos observar Deus como as coisas simples da vida. Zacarias 4:10. Não desprezeis as coisas pequenas, nem os humildes começos. Mateus 25:23. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. As Escrituras mencionam que Deus, ele muitas vezes age nos detalhes. Eu estava dando um curso quarta-feira e um curso era sobre homilética num seminário metodista e falava sobre experiências e ilustrações como introduções e como fechamentos de mensagens. E uma menina levantou a mão para mim e disse: pastor, mas como nós podemos fazer na mensagem, visto que não temos tantas experiências como pastores e missionários? E eu disse: primeiro, se você não tem tantas experiências como pastores e missionários, você pode buscar essas experiências em Deus. Mas segundo, eu não acredito que você não tenha tantas experiências como pastores e missionários. Mas eu acredito que você tenha experiências nas coisas simples da vida e você não esteja percebendo tantas experiências que você tem com Deus. Chegar com saúde à noite em casa, levantar, estar aqui com vida, é graça de Deus. É lembrar que, como eu disse sexta-feira, Deus pegou no seu barril de misericórdias uma porção de misericórdias, chegou lá na sua cama quando era mais ou menos por volta de 3, 4 da manhã, afofou o seu travesseiro, botou ao lado do seu travesseiro, deu um beijinho na sua testa e disse: meu filho, isso aqui é para você acordar domingo de manhã e para ir para a igreja. As minhas misericórdias são a causa de você não ser consumido. Novas são a cada manhã, elas não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Isso é uma experiência maravilhosa com Deus. E à medida que nós temos esse encontro com Cristo e nos lembramos dele a cada dia, nós podemos ter a nossa fé mais fortalecida e podemos ter uma mudança efetivada. Segundo lugar, o texto prossegue dizendo, capítulo 1 de 2 Pedro ainda, versículo de número 2 e seguimentos. Pedro prossegue dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé virtude, a virtude ciência, a ciência temperança, a temperança paciência, a paciência piedade, a piedade amor fraternal, e o amor fraternal amor. Porque sem vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Então Pedro vai prosseguir dizendo: temos uma preciosa fé no Senhor Jesus. Essa preciosa fé não é capacidade de nós mesmos. Ela foi desenvolvida porque Deus nos deu poder e glória, e por meio de Jesus Cristo Ele permite que tenhamos essa fé. Essa fé é a parte de Deus. Ele nos concede, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele diz no versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai. É interessante, acrescentai é o termo chamado epirogerel. Epirogerel é o termo aqui para acrescentar. Literalmente essa palavra significa associar. Epi-coregerel. Coregerel vem do corista dos tempos antigos. Para que um coro tocasse na Grécia, ou para que um poeta, um artista fizesse sua declamação ou sua representação, 3 componentes eram necessários para financiar. O Estado dava uma parte do dinheiro para aquela peça, ou para aquele coro se apresentar. O poeta pagava alguma quantia também para se apresentar. E uma pessoa, um patrocinador rico, que queria dar um dinheiro para contribuir. O Estado, o artista e um patrocinador rico. Esse patrocinador rico era o epiregorel. Era uma pessoa que se associava para que o teatro, a peça ou o circo tivessem um patrocínio. Então ele entrava junto com o trabalho e com o dinheiro. O termo utilizado aqui para Pedro é: nós vamos ter que ter uma parcela, nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos ter que ter um investimento, nós vamos ter que investir a nossa vida, para dessa maneira ter todos esses hábitos que aqui são descritos e enumerados em 2 Pedro 1, versículos 5 a 7. Por isso, a segunda proposta para nós conseguirmos efetuar a mudança. Segundo, mude permanentemente, cultivando novos hábitos. Segundo,
mude permanentemente, cultivando novos hábitos. Pedro descreve uma série de virtudes e características no versículo 5 a 7. E ele vai mostrar que aprendeu essas virtudes, tornando-se um conselheiro nessa carta que nós vemos em 2 Pedro, capítulo 1 a 3. Irmãos, o problema é que mudar o hábito não é fácil. O hábito é filho do exercício e neto da disciplina. Hábito é filho do exercício e neto da disciplina. Para você conseguir mudar um hábito, você tem que ter exercício. E para você ter exercícios, fazer exercícios, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Pensemos, por exemplo, na academia e nas gordurinhas indesejadas. Quais são as duas coisas fundamentais para queimar as gordurinhas? Duas coisas fundamentais para queimar as gordurinhas: reeducação alimentar e exercício. A gente sabe. Mas com carinho, muito carinho e gentileza, olha aí para o irmão que está do seu lado e vê se ele está com uma gordurinha a mais. Faz aquele... Irmão, você com carinho, está fazendo exercício, irmão? Está fazendo? E aí? Vamos lá. Uma enquete rápida. Quem está ao lado de um irmão que está em forma? Levanta seu braço aí, a sua... Ah, tem bastante gente. Pode baixar. Ah, que bom. Está em forma, né? Pastor Cláudio está em forma, né? Está lá. Que bom, né? Está ali também? Legal. Não? Fora. Irmãos, a gente sabe. Saber, a gente sabe. Mas fazer é outra coisa. Eu sei que essa gordura não me pertence. Mas e para ela sair depois dos 30 anos, em que o índice de acúmulo de gordura é maior? Nesse corre-corre do dia a dia. Sara e eu retornamos à academia no início do ano. Ficamos em janeiro e fevereiro, mas depois eu assumi uma outra atividade, tive que cortar a academia. Mas com exercício, em 2 meses eu consegui queimar 5 quilos. Meu objetivo era queimar mais 10. Pretendo voltar. Agora não está dando para eu me organizar para tal. Mas a expectativa é que em novembro ela e eu voltemos. Mas a gente sabe 2 coisas: educação alimentar e exercício. E aí você tem tempo, mas está um pouquinho mais forte, você está um pouquinho acima. E aí você começou na academia, primeira semana, segunda semana, terceira semana, está no pique, está no maior ritmo. Aí chegou aquele dia em que veio a frente fria para São Paulo, chegou no Rio de Janeiro, a sua academia, você tem que ir para o trabalho depois, então você levanta 15 para as 6 para você estar na academia às 6 horas, aí você olha a janela, trabalhou a beça no dia anterior, aí vê aquela chuvinha, aquele friozinho, olha para o relógio, tocou lá, está tocando lá e te chamando, você olha, você sabe automaticamente onde aperta e você dá aquela virada estratégica, né? Ah, só mais um pouquinho, e aí você vai para o outro lado. E o hábito é cortado. Psicologicamente, um hábito para ser incrustado na vida de uma pessoa precisa de 18 semanas ou 4 meses. Se você está na primeira, na segunda, na terceira semana, ou no primeiro, segundo, terceiro mês de academia, o hábito não foi incrustado. Se você quebra o ritmo, você não consegue seguir. E aí você, para chegar num hábito incrustado, precisa passar pelo exercício, e para o exercício você precisa passar pela disciplina. E qual o problema que nós temos na contemporaneidade? Que a vida cristã é uma vida feita de hábitos. E o tempo em que nós vivemos é um tempo contra a disciplina. É um tempo em que as pessoas são antidisciplinas, dinamitam disciplina. Se você dinamita a disciplina, não tem exercício, não tem hábito. É um tempo em que se você fala para a pessoa, se você propõe à pessoa a memorização de um texto, a memorização de um versículo, a pessoa diz: ah, pastor, o senhor está falando de decoreba, hoje em dia o negócio é celular, o negócio é a tecnologia, que bom, a gente tem que utilizar. Mas é Mateus 23, 23. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. É eu entender que eu tenho tecnologia, mas entender que não posso dinamitar os fundamentos. Salmos 11, 3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E quando Pedro fala de uma mudança que acontece, essa mudança ela só é incrustada por meio de novos hábitos. Essa mudança ela só é incrustada na vida cristã por meio da regularidade.
E a regularidade, ela precisa de disciplina e precisa de exercício. Pense você, por exemplo, comigo. Se você gravar facilmente um versículo por semana, começa essa semana. Vê se a semana começa hoje, grave João 11:35. Jesus chorou, começa essa semana. Se você grava um versículo por semana, ao final do ano você tem 52 versículos. Ao final de 10 anos você tem 520 versículos. Ao final de 30 anos você tem 1.560 versículos gravados. Facilmente. Deus vai falar muito mais fácil, muito claramente com você, por meio do hábito, por meio da habitualidade. Então, se nós queremos uma mudança, mas uma mudança efetiva, eu tenho que pegar essa palavra, eu tenho que pegar essa mensagem, eu tenho que pegar a proposta de sexta-feira, eu tenho que pegar a proposta de sábado. Quando dizem, olha, ligue para uma pessoa que você não vê há muito tempo. Quando dizem, invista mais naquilo que te renova do que naquilo que te drena. As propostas que são feitas, incrustando na minha vida pelo menos 4 meses. Para daí eu conseguir ter uma mudança efetiva. E aí nós temos os indicadores dessa mudança. Eu vou propor a você 2 mudanças, só 2 mudanças de hábito. Só 2. Primeiro, evitar a reclamação. Segundo, prometer que vai devolver e devolver. Só 2, para você trabalhar em 4 meses. Para a gente conseguir ter uma mudança permanente, conforme Pedro propõe. Primeira mudança, não reclame. Talvez você tenha vivido numa família, em que na família havia uma ambiência do cultivo de um pecado de reclamação, em que a mãe e o pai reclamavam de tudo, e você cresceu naquela ambiência, e cultivou um pecado que não tinha noção, que era um pecado cultivado, mas desenvolveu isso. Então você vai no casamento, a noiva estava linda, estava belíssima, mas quando você chega na mesa da festa, do buffet preparado, as pessoas comentando tão alegremente sobre o casamento, e você diz, mas você viu o buraquinho no vestido da noiva? Não, não vi.